Olá, participante. Acredito que a essa altura você já deve ter lido e ouvido muito sobre esse momento atual, então nosso objetivo aqui não vai ser detalhar muito da crise, as razões e tal, mas a gente quer fazer uma conversa com você, mostrando uma visão macro e depois a gente vai adentrar um pouco também em como isso tem impactado os nossos planos, as inquietações que você tem, enfim, tentar ser transparente, objetivo e claro o suficiente para a gente entender essa situação no nosso contexto. Veja bem, a gente iniciou o mês de janeiro e o clima no mercado em geral era totalmente diferente. Né? Tinha muito otimismo em relação às expectativas de crescimento global, os próprios mercados emergentes também, apesar de alguma oscilação como de acontecer, eles se previam um desempenho significativo, né? E os ativos de maior risco apresentariam resultados melhores que tido do governo, até porque, como nós temos percebido, né, e observado, as taxas de juros, principalmente aqui no Brasil, no mundo já era assim, mas aqui no Brasil tem cada vez mais ficado num patamar baixo. Aí só que fomos surpreendidos todos, né, o mercado como um todo, em relação a essa situação que se apresentou, e aí o cenário se configurou nesses últimos meses, né, totalmente diferente daquilo que estava sendo previsto inicialmente. Então, alguns setores, eles de fato, que estavam prevendo expansão para eles, né, o mercado, a gente viu foi que eles foram amassados em relação a isso aí, pode citar toda a parte assim de varejo, de loja, de shopping, né? O FMI, e isso também o mercado já tinha até mencionado antes de sair qualquer relatório, comentou sobre uma possível recessão ou até mesmo uma depressão global. E quanto aos mercados emergentes, apontaram para um desempenho assim, insignificante, até mesmo chegando ao negativo. A principal razão, né, como você sabe, é um fator não econômico, esse novo vírus, né, letal, que praticamente provocou essa situação, né, com isolamento social, com quarentena. Essas são as medidas mais prudentes do momento, mas isso ela tem um impacto na nossa vida. Então, essa crise que inicialmente começou com a crise de saúde, ela rapidamente se transferiu da economia real para os mercados financeiros. Então, gerou muita incerteza. Essa incerteza ela gera aversão a risco. Então, com essa aversão a risco, é aquele famoso voo para a qualidade. Os investidores, de uma maneira geral, preocupados com a situação e diante dessa incerteza, passaram a negociar seus ativos de uma forma frenética, até irracional, né? Alguns fundos que têm, né, seus limites de risco tiveram que bloquear suas posições. A gente fala no mercado de estopar, no caso no sentido de para evitar perdas maiores. E aí eles, com isso, eles também têm limites de alocação e saíram vendendo para equilibrar, né, equalizar a situação. Então, as bolsas, de uma maneira geral, no mundo todo, elas apresentaram oscilações assim bastante superiores ao que seria normal, né, do mercado de renda variável. Né? Isso aí, a gente também teve impacto na própria renda fixa, que diante da preocupação também, as taxas de juros de longo prazo, elas foram elevadas, né, subiram também por essa preocupação com o risco, né, que vai acontecer mais no futuro. Então, as taxas mais longas, elas foram empurradas para cima. E fundos imobiliários também foi impactado, principalmente fundo de shopping, né, em relação ao comércio sendo fechado, shopping sem. Mas não foi só shopping não, fundos também de lajes comerciais, né, porque como os escritórios não estão funcionando, em sua maioria também tiveram que fazer renegociações. Isso tudo a gente pode dizer que é como a gente traduziria em termos de impacto no mercado financeiro causado por essa pandemia. Aqui no Brasil a gente tem até podemos dizer assim, uma terceira crise, né? Além dessa crise de saúde, além da crise econômica, também estamos vivenciando aí uma crise política que também causa incerteza. E isso, às vezes, até quando o mercado lá fora está um pouquinho melhor ou sinalizando alguma melhoria, aí a gente é impactado internamente aqui e a gente vê também os nossos números aí em termos de bolsa, né, de renda variável, ela
despencando. Já em março, a gente já tinha tido a maior queda do Ibovespa, né? Desde o Plano Real. Né? Foram praticamente 30% de queda só em março. E uma queda superior a essa aconteceu apenas na época da crise da Rússia, né? Em agosto de 1998, que a queda chegou a menos 39%. Então, eu diria que esses são os principais impactos, de uma maneira geral, que a pandemia, junto aí com essa nossa crise política interna, tem causado nos mercados.